7 sinais espirituais de que o seu anjo da guarda está tentando falar com você e você não percebe. Você já teve aquela sensação estranha de estar sendo observado, como se algo invisível estivesse presente ao seu lado, silenciosamente, mas de forma tão real que o ar parece mudar de densidade? Já aconteceu de pensar em algo perigoso, hesitar por um segundo, e então algo te impede de seguir? Já sentiu uma paz inesperada em meio ao caos? Ou teve sonhos que te deixaram inquieto por dias, sem explicação racional, mas com um recado que parecia mais profundo do que tudo que já ouviu? Se você já passou por qualquer uma dessas situações, é bem possível que seu anjo da guarda estivesse tentando se comunicar com você. A grande verdade é que a maioria das pessoas não percebe quando isso acontece, porque fomos treinados ao longo da vida a dar mais valor ao que se vê, ao que se explica, ao que é lógico, mas o mundo espiritual não grita. Ele sussurra, ele fala em códigos, em símbolos, em emoções, em intuições. E quem não estiver atento, perde. Perde avisos, perde livramentos, perde reconfortos, perde direcionamentos que poderiam ter mudado tudo. Esse vídeo é um alerta espiritual, um chamado para que você desperte a sua sensibilidade, porque o seu anjo da guarda não foi colocado ao seu lado apenas para admirar suas escolhas. Ele está ali para te conduzir, para te alertar, para interceder quando o caminho escurece. Mas se você não sabe reconhecer os sinais, vive como se estivesse sozinho, como se o céu estivesse em silêncio, quando na verdade ele está falando o tempo todo. Quantas decisões você tomou na vida apenas pela lógica? Quantas vezes você ignorou aquele sentimento estranho, aquela voz interna que dizia, não vai por aí? Quantas vezes você orou pedindo direção, mas não prestou atenção nas respostas? Elas podem ter vindo em sonhos, em sensações, em repetições, em travas misteriosas que te impediram de seguir por onde você tanto queria. Tudo isso pode ter sido o seu anjo tentando falar com você, mas você não soube escutar, e não é sua culpa. Ninguém nos ensina a ouvir o invisível. Ninguém nos treina para identificar a linguagem do céu. Só que isso precisa mudar, porque o tempo está passando. E cada minuto que você vive sem entender os sinais é um minuto em que caminha em desvantagem espiritual. É como andar de olhos vendados numa estrada cheia de armadilhas. Você pode até chegar, mas vai se machucar muito mais do que precisaria. Hoje, você vai aprender a reconhecer, não de forma mágica, nem com fórmulas prontas, mas com consciência, com discernimento, com maturidade espiritual. Cada sinal que vamos apresentar aqui foi escolhido com base em princípios espirituais profundos. São sinais reais, recorrentes, que muitas pessoas já experimentaram, mas ignoraram por falta de entendimento. E talvez você vá se identificar com mais de um. Talvez perceba que o seu anjo já te avisou, já tentou te mostrar o caminho, já te protegeu de algo que você nem sabe. Talvez este vídeo seja o próprio sinal que você precisava hoje. Um alerta disfarçado de conteúdo, uma voz do céu passando pela tela para tocar seu coração. Mas atenção, esses sinais não são comuns, eles não aparecem todos os dias. Eles surgem em momentos-chave, quando sua alma está prestes a fazer escolhas importantes, quando você está prestes a enfrentar batalhas espirituais, ou quando o céu precisa te lembrar, você não está sozinho. Agora é a hora de ouvir com outros ouvidos, de sentir com mais profundidade, de abrir não apenas a mente, mas o espírito. Porque quando o seu anjo fala, o mundo não ouve, mas a sua alma sabe, ela reconhece, ela responde, e é por isso que você está aqui. Agora, preste muita atenção. O que vem a seguir pode mudar sua forma de caminhar pela vida, pode abrir seus olhos espirituais, pode reacender a sensibilidade que foi sendo apagada pelo cansaço, pela rotina, pelas decepções. Você está prestes a descobrir os 7 sinais espirituais de que o seu anjo da guarda está tentando falar com você. E você não percebe. Mas depois de hoje, nunca mais será o mesmo. Sinal 1. Um incômodo sem explicação. Quando algo parece errado mesmo estando certo.
Às vezes, tudo parece estar indo bem. O caminho à frente parece seguro, a escolha parece lógica e as circunstâncias estão favoráveis. Mas algo dentro de você incomoda. Uma inquietação que não se explica, um nó no estômago, uma leve opressão no ambiente, como se o ar tivesse mudado de peso e a sua alma sentisse que algo está fora do lugar, mesmo quando os olhos não conseguem identificar nada errado. É nesse momento silencioso e desconfortável que muitas vezes o seu anjo da guarda está tentando falar com você. Ele não usa palavras, ele move o espiritual. Ele toca o que está além da razão. E esse incômodo é, na verdade, um tipo de alarme celestial. Um sinal de que a escolha que parece boa pode estar carregada de armadilhas invisíveis. Uma pessoa que parece confiável, mas traz consigo uma energia que ameaça sua paz. Um lugar que parece seguro, mas esconde perigos ocultos. Ou um plano que parece promissor, mas que não vem de Deus. Seu anjo sente antes de você, porque ele vê o que seus olhos não veem. O problema é que a maioria das pessoas ignora esse desconforto. Elas o chamam de nervosismo, impulso, coisa da cabeça. Mas o que muitos chamam de intuição é, na verdade, intervenção. Um sussurro do céu tentando te segurar antes do tombo. Um toque divino puxando sua alma de volta para um caminho mais alto. Seu anjo da guarda não tem autorização para gritar. Ele atua em sintonia com sua liberdade. Por isso, ele se comunica com sensações espirituais, e o desconforto sem explicação é uma das mais claras. Você já viveu isso? Já esteve prestes a tomar uma decisão e algo dentro de você travou? Já marcou de sair, mas sentiu um peso inexplicável e decidiu ficar. E depois descobriu que algo ruim aconteceu naquele lugar ou naquele horário. Já se afastou de alguém sem motivo lógico, apenas porque algo na presença daquela pessoa parecia te sugar a energia? Isso não é paranoia. Isso não é fraqueza emocional. Isso pode ser o seu anjo te protegendo, te desviando de um mal que você nem imaginava. E é justamente por isso que esse sinal é tão ignorado. Porque ele não tem provas visíveis. Ele não aparece como uma visão, nem como uma voz. Ele se manifesta como um pressentimento, uma quebra na paz, uma inquietação que não se resolve com lógica. E como fomos ensinados a confiar apenas na razão, ignoramos. E muitas vezes nos machucamos, porque insistimos em caminhos que o céu tentou interromper. Esse sinal exige sensibilidade, exige maturidade espiritual, porque nem sempre você vai ter uma explicação clara, mas vai sentir, vai perceber que algo mudou dentro do ambiente, dentro da conversa, dentro de você. É o tipo de sensação que não vem da carne, vem do espírito, e quando você começa a respeitar isso, sua vida começa a se alinhar com a proteção divina. Seu anjo da guarda fala muito mais com sensações do que com milagres, porque o verdadeiro milagre é quando você aprende a ouvir antes do desastre, quando você sente que não deve ir e não vai, quando você percebe que aquela escolha vai contra a sua paz e recua, quando você entende que ouvir o incômodo é muitas vezes ouvir Deus te protegendo, porque a paz não grita, mas também não engana, e a ausência dela, quando não tem motivo, é um dos sinais mais importantes da linguagem angelical. E aqui está o ponto central. Não é porque você não entende que não está acontecendo. Não é porque você não vê que não está sendo protegido. Seu anjo fala por dentro, e quanto mais você ignora, mais sua vida se afasta do plano de luz que estava reservado para você. Mas quando você aprende a respeitar o que sente, não o medo, mas aquela freada espiritual sutil, tudo muda. Você começa a andar mais leve, a evitar erros, a perceber livramentos que antes passavam despercebidos. Hoje talvez você esteja vivendo algo assim, sentindo um desconforto que não sabe explicar. Antes de fugir disso, pare. Escute. Pode ser o seu anjo tentando dizer, por aqui não. E se você respeitar esse aviso, vai perceber lá na frente o quanto foi poupado. Agora que você entendeu esse primeiro sinal, prepare-se, porque o próximo é ainda mais misterioso e muitas vezes é ignorado por ser sutil demais. Sinal 2.
repetições que parecem coincidência, mas escondem uma mensagem. Você já percebeu como, de vez em quando, certas coisas começam a se repetir na sua vida de forma insistente? Pode ser uma frase que aparece em lugares diferentes, um versículo que surge em pregações, textos, redes sociais, uma palavra que se repete em conversas com pessoas que nem se conhecem, ou até mesmo situações parecidas, padrões que insistem em voltar, mesmo quando você acha que já aprendeu. Essas repetições nem sempre são coincidência. Muitas vezes são mensagens do céu, sinalizações do seu anjo da guarda, tentando te dizer algo, de maneira sutil, mas persistente. O mundo espiritual não costuma agir com estardalhaço. Ele prefere os detalhes, os códigos, os padrões. E uma das formas mais comuns de comunicação angelical é por meio de repetições simbólicas. Elas são como um dedo apontando para algo que você precisa ver, entender, mudar ou aceitar. Quando você começa a prestar atenção, percebe que nada é aleatório. O céu tem uma lógica, uma linguagem, e ela se manifesta quando o espírito está aberto. Pense em quantas vezes algo pareceu coincidência demais. Aquele dia em que você estava triste, sem forças, e ouviu exatamente a música que precisava ouvir. Ou aquele versículo que apareceu repetidamente durante a semana sem que você tivesse procurado. Ou o nome de uma pessoa que voltou a surgir em diferentes contextos. Pode parecer casualidade. Mas quando é o seu anjo tentando te alertar, essas repetições ganham peso. Elas te cercam, elas se impõem com doçura. E só param quando você entende. Esses sinais são ainda mais ignorados, porque parecem inofensivos. O ser humano tende a racionalizar tudo. A mente diz, é só uma coincidência. Mas o espírito sussurra, não é por acaso. E quando você aprende a ouvir o sussurro, começa a viver de forma mais atenta, mais alinhada, mais protegida, porque você percebe que o invisível te observa, te guia, te orienta. O seu anjo da guarda sabe que você vive em um mundo barulhento, cheio de distrações. Por isso, ele usa o que está ao seu redor para capturar sua atenção. Repetições são a forma que ele encontra de destacar uma mensagem no meio da confusão. Como se dissesse, olhe para isso, preste atenção, há algo aqui que você precisa ver. E muitas vezes, quando você se permite refletir, descobre que aquilo tem a ver com algo que está vivendo, uma resposta, um aviso, um consolo. Mas esse sinal exige uma alma desperta, porque quem vive no automático não percebe os ciclos, não enxerga os padrões, não vê sentido nas repetições. Mas quem está atento começa a decifrar, a entender que o céu fala com frequência, apenas não usa palavras comuns, usa códigos espirituais. E esses códigos estão o tempo todo ao nosso redor, esperando que alguém os leia com os olhos da fé. Por isso, da próxima vez que algo se repetir, não ignore. Pare, pergunte, por que estou ouvindo isso de novo? Por que essa palavra insiste em aparecer? O que Deus está tentando me mostrar por meio disso? Essa pergunta abre uma porta, e do outro lado pode haver direção, livramento, sabedoria. Seu anjo quer te ajudar, mas ele precisa da sua sensibilidade, porque ele respeita seu livre-arbítrio. Ele não invade, ele sugere, ele repete, ele insiste, até que você escute. E quando você começa a reconhecer essas repetições como mensagens espirituais, tudo muda. Você ganha clareza. Você age com mais confiança, você evita erros. Você sente que não está perdido. Porque mesmo quando tudo parece confuso, há uma ordem escondida nas entrelinhas da vida. E essa ordem vem do alto. Talvez você esteja, neste exato momento, vivendo uma dessas repetições. E não percebeu. Talvez este vídeo seja uma delas. Talvez essa seja a terceira vez que esse tema aparece na sua frente em poucos dias. Se for, não ignore, respire fundo e preste atenção. Seu anjo está tentando te dizer algo. E agora que você aprendeu a identificar esse sinal, se prepare. O próximo vai te mostrar que, mesmo no silêncio absoluto, há uma presença que grita proteção. Sinal 3.
O silêncio que não é vazio, quando o anjo da guarda fala através da ausência. Há momentos em que tudo parece mergulhado em silêncio. Você ora e não sente resposta. Busca direção e só encontra vazio. As coisas ao redor seguem acontecendo, mas dentro de você há uma espécie de paralisia espiritual. É como se nada fizesse sentido, como se o céu tivesse se calado, virado o rosto, se afastado. Mas é justamente aí que mora um dos sinais mais poderosos do seu anjo da guarda. O silêncio, que não é ausência, mas presença em forma de espera. O anjo da guarda, em muitos casos, se cala não porque te abandonou, mas porque está te protegendo de decisões precipitadas. Ele te impede de seguir enquanto você não estiver preparado. Ele trava caminhos que, embora desejados, te afastariam daquilo que foi sonhado no alto para você. E o silêncio se torna uma barreira invisível, não para te punir, mas para te guardar. É uma resposta diferente, mais sutil, mais difícil de compreender, mas ainda assim, uma resposta. O problema é que o ser humano tem pavor do silêncio. Estamos acostumados ao barulho, à confirmação rápida, à resposta instantânea. Quando algo se cala, achamos que fomos rejeitados. Quando Deus não fala, pensamos que ele desistiu. Quando o anjo não envia um sinal claro, achamos que ele se foi. Mas isso revela mais sobre a nossa impaciência do que sobre a espiritualidade, porque o céu não se move no nosso tempo. E o silêncio é, muitas vezes, o som da intervenção divina acontecendo nos bastidores. Talvez você esteja exatamente nesse momento, sentindo que nada acontece, que tudo está parado, que o espiritual está em pausa. Mas o que parece abandono pode ser apenas preservação. Seu anjo está em ação, mas não como você esperava. Ele está trabalhando no invisível, te protegendo de portas que você ainda não entende porque não se abrem, de pessoas que você não percebe o quanto poderiam te ferir, de caminhos que hoje parecem certos, mas amanhã te levariam à ruína. E esse silêncio é um teste, um treinamento da sua sensibilidade espiritual. Porque é fácil confiar quando tudo faz sentido. É fácil acreditar quando os sinais são claros. Mas é no silêncio que sua fé é lapidada. É no silêncio que o céu observa se você continua buscando mesmo sem recompensa imediata. É no silêncio que o anjo se coloca ao seu lado apenas para te sustentar, não com palavras, mas com presença. Esse tipo de sinal exige maturidade, exige discernimento, porque nem sempre é fácil aceitar que o silêncio também comunica, que a ausência de resposta é, em si, uma resposta. E que nem todo atraso é perda. Muitos atrasos são livramentos disfarçados. Quando você estiver nesse lugar silencioso, não entre em desespero. Entre em oração. E mesmo que ela pareça ecoar no vazio, saiba, seu anjo está ali, vendo, sentindo, amparando. Às vezes, ele não fala porque você precisa aprender a ouvir o que já foi dito. Outras vezes, ele se cala porque o seu próximo passo depende apenas de confiança. E há momentos em que ele está apenas esperando o momento certo para te mostrar o que ainda não pode ser revelado. O silêncio espiritual é sagrado. É a pausa que antecede a revelação. É o respiro antes da mudança. É o intervalo que fortalece o vínculo entre você e o céu. E quando você entende isso, começa a viver de outra forma, com mais calma, com mais sensibilidade, com mais fé. Então, da próxima vez que tudo parecer calado demais, lembre-se, o seu anjo pode estar falando com você exatamente por isso. Ele está dizendo, espere, confie, eu estou aqui. E mesmo sem palavras, essa presença muda tudo. E agora que você entende que até o silêncio pode ser uma linguagem do céu, prepare-se para o próximo sinal, aquele que se manifesta no momento em que você mais precisa, mesmo sem perceber. Sinal 4. Ajudas inexplicáveis em momentos críticos, quando o impossível te alcança, sem que você entenda como há situações na vida em que tudo parece desabar. Momentos em que as portas se fecham, as forças acabam, as pessoas somem. Momentos em que você se vê diante de um problema maior do que qualquer solução humana disponível. É nesses momentos, nos instantes de maior fragilidade,
que algo extraordinário costuma acontecer. Algo que você não esperava, que não fazia parte do cálculo, que estava completamente fora da sua previsão, mas que aparece. A resposta chega, a ajuda vem, o escape se manifesta, como se o céu tivesse dobrado a realidade só para te alcançar. E muitas vezes foi exatamente isso que aconteceu. Esse é um dos sinais mais nítidos de que o seu anjo da guarda está agindo e tentando se comunicar com você. Porque quando o natural não dá conta, entra em cena o sobrenatural. Seu anjo age como um mensageiro do alto, ativando portas que ninguém poderia abrir, movendo corações que jamais se voltariam a você por iniciativa própria, e criando caminhos onde antes só existiam paredes. Mas como estamos acostumados a racionalizar tudo, corremos o risco de pensar que foi sorte, que foi acaso, que foi apenas uma coincidência milagrosa. Mas não foi. Talvez você se lembre de uma situação assim. Um dinheiro que apareceu de forma inesperada bem no dia em que você não tinha mais como pagar uma conta. Um estranho que te ajudou na rua sem pedir nada em troca e que sumiu logo depois como se tivesse desaparecido no ar. Uma ligação que chegou na hora exata, impedindo que você tomasse uma decisão da qual se arrependeria. Uma notícia que chegou no limite da dor e te devolveu a esperança. Nada disso é casualidade. Tudo isso são manifestações do cuidado celestial e, em muitos casos, da presença direta do seu anjo da guarda. O ponto é que esses sinais não vêm com legenda. O anjo não aparece com asas visíveis e auréola brilhando. Ele se manifesta por meio de atitudes humanas, mas com precisão divina. Ele age nas entrelinhas da realidade. Usa pessoas, movimentos, atrasos, encontros inesperados, e tudo isso para cumprir a missão de proteger sua alma, sua história, seu propósito. É importante aprender a reconhecer esses momentos como o que realmente são: visitas do céu, disfarçadas de acontecimentos comuns. Porque quando você passa a ver assim, sua fé se fortalece, sua percepção espiritual se expande, e você deixa de andar perdido, acreditando que está à mercê do acaso, quando na verdade está sob constante vigília e socorro do alto. Seu anjo da guarda é especialista em te alcançar no ponto exato em que tudo parecia perdido. Ele age com precisão divina, mas exige de você sensibilidade para perceber, porque essas manifestações, mesmo poderosas, podem passar despercebidas se o coração estiver endurecido ou se a mente estiver completamente voltada apenas para o que é lógico e visível. E o mais impressionante é que às vezes você só percebe depois. Dias, semanas ou até anos depois, você olha para trás e entende: aquilo foi livramento. Aquilo foi ajuda espiritual. Aquilo foi meu anjo. E essa compreensão gera uma gratidão profunda, um novo tipo de fé, uma confiança que não depende de explicações, porque já experimentou a intervenção do invisível. Por isso, quando algo improvável acontecer, quando a ajuda surgir sem que você tenha buscado, quando a solução aparecer sem que você tenha encontrado, quando o impossível se tornar realidade diante dos seus olhos, pare, reconheça. Não diga apenas "que sorte", diga "eu fui alcançado", porque esse é o seu anjo dizendo: você não está só, eu estou aqui, sempre estive. E quando você começa a perceber esses socorros não como milagres isolados, mas como parte de uma presença contínua, algo muda dentro de você. A ansiedade perde força, o medo se dissolve e a confiança em Deus se aprofunda. Agora que você reconhece que seu anjo da guarda também fala por meio de ajudas inesperadas, prepare-se. O próximo sinal se revela quando você menos espera, dentro dos seus próprios pensamentos, emoções e intuições. Sinal 5. Pensamentos inusitados que parecem não vir de você. A intuição como voz do céu. Há pensamentos que brotam na mente como se não tivessem passado por um processo lógico. São ideias que não foram construídas lentamente, nem influenciadas por algo que você viu, ouviu ou leu. Simplesmente surgem, às vezes como um alerta, outras vezes como um nome que aparece na sua cabeça sem motivo, ou ainda
como uma certeza que nasce do nada, sem explicação, mas carregada de força. E é aí que mora um dos sinais mais profundos e, ao mesmo tempo, mais ignorados da presença do seu anjo da guarda: a intuição. A intuição é uma linguagem espiritual. É como se a alma falasse com a mente sem pedir permissão à lógica. E muitas vezes ela não é apenas um reflexo interno, mas uma influência externa vinda do alto. Seu anjo da guarda, em várias ocasiões, tenta se comunicar com você usando pensamentos súbitos, ideias que não pareciam estar ali antes, mas que surgem como um flash silencioso, sem ruído, sem explicação, mas com um propósito. Esses pensamentos não são aleatórios, eles têm direção, são convites à atenção. É aquele impulso que diz, não vá, mesmo quando tudo parece estar te empurrando para frente. É a sensação repentina de que você deve ligar para alguém, mudar de caminho, adiar uma decisão. E você não sabe por quê, mas sente. E se decidir obedecer, percebe que escapou de algo ruim ou que chegou exatamente onde precisava estar. Muita gente chama isso de pressentimento, de sexto sentido, de sensibilidade, mas em contextos espirituais é muito mais do que isso. É o seu anjo tentando sussurrar ao seu espírito uma instrução que precisa chegar até você com urgência. E como ele não pode gritar, ele se conecta ao que há de mais profundo e silencioso dentro de você: o pensamento, a intuição, a percepção. E aqui está o desafio: distinguir o que vem de Deus e o que vem da mente humana. Nem todo pensamento repentino é sinal divino, mas os que vêm do céu carregam algo diferente. Eles trazem paz, mesmo quando são alertas. Eles não geram medo, mas consciência. Eles não causam confusão, mas direcionamento. E você sente isso, não com os olhos, mas com a alma. Talvez você já tenha vivido isso. Um pensamento forte que te fez evitar um caminho. Um impulso para orar por alguém que você não via há anos. Uma certeza de que algo não estava certo, mesmo quando todos diziam o contrário. E depois, tudo fez sentido. Você foi avisado, você foi guiado, você foi tocado. E não percebeu que ali, naquela fração de segundo, seu anjo estava cumprindo sua missão: te proteger, mesmo sem ser visto. Esse sinal exige sensibilidade constante. Ele não aparece com estardalhaço, não causa comoção. Ele só se manifesta para quem aprende a ouvir o que não é dito, para quem aprende a confiar naquilo que vem do íntimo e que muitas vezes contraria a lógica externa. Porque o céu não está preso às regras humanas. Ele age por caminhos mais altos. E seu anjo faz parte desse movimento invisível de proteção e direção. Quando você se permite dar atenção a esses pensamentos, você se coloca em sintonia com algo muito maior. Você se torna mais consciente do espiritual, mais atento ao invisível, e começa a perceber que não está sozinho, nem mesmo dentro de sua própria mente. Porque ali, em meio ao caos dos pensamentos diários, existe um espaço silencioso, onde Deus também fala, e o anjo sussurra. Mas se você vive no barulho constante, ignorando o que sente, atropelando os alertas que surgem de forma inesperada, você pode passar a vida inteira sem perceber quantas vezes foi avisado antes de errar. Quantas vezes foi empurrado para o caminho certo, mas escolheu o oposto. Quantas vezes poderia ter sido protegido, mas preferiu ignorar aquele pensamento estranho que te visitou por um instante e que parecia não vir de você. Por isso, da próxima vez que um pensamento assim surgir, pare, reflita, ore. Pergunte ao céu se aquilo é só impressão ou se é direção. Porque quando você desenvolve essa escuta interior, sua vida muda e você começa a entender que o seu anjo está muito mais próximo do que imaginava. Agora que você reconhece que ele também fala por dentro, através de pensamentos e intuições, prepare-se. O próximo sinal vai te mostrar que até as mudanças inesperadas, aquelas que você achava ser perda, podem ser, na verdade, um grande livramento. Sinal 6. Mudanças forçadas que pareciam derrotas, mas eram proteção disfarçada. Existem momentos em que tudo na vida parece ruir de uma só vez.
Você perde um emprego de forma repentina. Um relacionamento chega ao fim sem explicação clara. Um plano cuidadosamente construído desmorona, mesmo após suas orações e esforços sinceros. Na hora, tudo isso dói. Parece injusto. Parece castigo. Você sente que foi empurrado para fora de um lugar onde queria permanecer. E então, em meio à confusão, surge a sensação de abandono espiritual. Como se Deus tivesse se calado e o seu anjo da guarda tivesse deixado de cumprir a missão de te proteger. Mas a verdade é outra. Em muitos casos, essas perdas são, na realidade, livramentos. Intervenções espirituais para impedir que você permaneça onde o mal te esperava. É o céu te arrancando de situações que pareciam boas, mas escondiam armadilhas. Seu anjo da guarda não tem o compromisso de te manter confortável. Ele tem a missão de te manter em segurança. E quando a zona de conforto se torna uma ameaça à sua alma, ele age, mesmo que aos seus olhos isso se pareça com derrota. O que você chamou de fim pode ter sido o começo de algo que ainda não conseguia enxergar. Aquela oportunidade que escapou pode ter sido a porta de entrada para um sofrimento que você nem imagina. Aquela pessoa que se afastou sem motivo talvez fosse o elo de uma cadeia de destruição emocional. E aquela mudança forçada que te fez chorar pode ter sido a resposta de uma oração que você nem sabia que estava fazendo. Seu anjo da guarda enxerga o que você não vê. Ele conhece o que está por trás do que parece bom. Ele percebe o coração das pessoas, a direção dos ventos, as intenções escondidas nas entrelinhas da vida. E quando ele te arranca de um lugar, mesmo que seja às pressas, não é porque falhou com você. É porque te guardou da forma mais eficaz possível, mudando sua rota para preservar sua essência. Muitas vezes, só com o tempo conseguimos entender isso. Quando a poeira baixa, quando o coração se acalma, quando as feridas cicatrizam. É aí que olhamos para trás e percebemos que, se tivéssemos permanecido naquele caminho, teríamos nos perdido, teríamos nos machucado, teríamos nos afastado do propósito. E aí, a dor dá lugar à gratidão, porque reconhecemos que aquela mudança foi, na verdade, proteção disfarçada. Mas reconhecer esse sinal exige sensibilidade, porque na hora da perda, tudo grita. A emoção distorce, o medo cresce, a raiva se mistura com a frustração. E é preciso maturidade espiritual para dizer: eu não entendo agora, mas acredito que isso também está sendo cuidado. E esse tipo de fé, silenciosa e persistente, abre espaço para que o céu continue agindo com liberdade na sua vida. Quantas vezes você foi impedido de seguir por um caminho e depois descobriu que havia um abismo logo à frente? Quantas vezes algo que parecia certo simplesmente não aconteceu e meses depois tudo fez sentido? Isso não é acaso, é sinal. É a atuação direta do seu anjo da guarda. É uma forma de comunicação espiritual que só pode ser compreendida por quem aprende a confiar até quando tudo parece errado. Quando você passa a ver essas mudanças como livramentos, tudo muda. A sua dor se transforma em aprendizado. Sua frustração se converte em paz. E você começa a viver de forma mais leve, sabendo que não precisa entender tudo, só precisa continuar confiando. Porque o seu anjo nunca te abandona, mesmo quando o caminho muda bruscamente. E se você está passando por uma dessas fases agora, saiba: talvez o que você vê como perda hoje será lembrado amanhã como o dia em que o céu te salvou de algo que teria te destruído. Agora que você reconhece que mudanças dolorosas também podem ser formas de cuidado espiritual, prepare-se para o sinal final. Ele acontece quando tudo parece escuro demais e, ainda assim, uma presença silenciosa te envolve e te levanta. Sinal 7. A presença que te sustenta quando ninguém mais consegue. Existem dias em que você sente que não vai suportar. Dias em que o cansaço da alma ultrapassa qualquer exaustão física. Você não sabe de onde vem essa tristeza, mas ela está lá, firme, insistente, silenciosa. As pessoas ao redor até tentam ajudar, mas não alcançam o ponto exato da sua dor. Conselhos parecem vazios,
palavras soam repetidas, e a sensação que se instala é de abandono, como se ninguém realmente visse o que está acontecendo por dentro. É nesse lugar profundo da alma que um dos sinais mais poderosos do seu anjo da guarda costuma acontecer. Não com palavras, não com grandes manifestações, mas com presença. Uma presença silenciosa, porém inexplicável, que te sustenta quando as forças te abandonam, que te ergue mesmo quando você não tem mais vontade de continuar, que te envolve sem que você entenda como, e que ao invés de gritar, simplesmente permanece ao seu lado, firme, fiel, invisível. Você já viveu isso. Aquele momento em que tudo apontava para o colapso, mas algo dentro de você dizia para continuar. Não havia motivo lógico, não havia mais ninguém por perto, mas de algum modo você não caiu. Você respirou fundo e deu mais um passo. Você resistiu e sobreviveu a algo que, olhando agora, parecia impossível. Essa força que te carregou não era apenas sua. Era a intervenção espiritual do seu anjo. Era o cuidado do céu se manifestando como resistência interior. Esse é um dos sinais mais difíceis de reconhecer, porque ele não tem forma visível. Ele não traz respostas nem milagres imediatos. Ele não te livra do sofrimento, ele te sustenta dentro dele. O anjo da guarda, nesses momentos, se torna como um pilar invisível sob os escombros da sua dor. E você não percebe, mas ele está ali, segurando o que poderia te esmagar, mantendo sua fé viva mesmo quando a mente já não acredita, protegendo sua integridade quando tudo ao redor está desmoronando. Muitas vezes é depois que tudo passa que você entende. Olha para trás e se pergunta como não enlouqueceu, como não desistiu, como não se perdeu completamente. E a única resposta possível é: você foi sustentado, você foi guardado, você foi amparado por algo que os olhos não viram, mas a alma sentiu. Essa presença que permanece nos dias escuros é um sinal claro de que o céu nunca abandona os seus. Seu anjo da guarda não tem o poder de impedir todas as dores, porque muitas delas fazem parte do seu crescimento, mas ele tem a missão de nunca te deixar sozinho dentro delas. E essa missão é cumprida com fidelidade absoluta, mesmo quando você duvida, mesmo quando você se revolta, mesmo quando você acha que não merece. Ele permanece, e é isso que torna esse sinal tão poderoso. Porque ele não depende da sua força espiritual. Ele acontece mesmo quando você está fraco, mesmo quando sua fé vacila, mesmo quando você já não ora mais. Porque o amor que move seu anjo não é condicional, ele é constante. E essa constância te salva, não apenas da dor, mas de se perder dentro dela. Quando você se lembrar dos dias mais difíceis da sua vida, lembre-se disso. Você não passou sozinho. Você pode não ter visto, pode não ter sentido com clareza, mas houve uma presença do seu lado o tempo todo. Uma presença que segurou sua alma pelas mãos e disse, sem palavras: ainda não acabou. Você vai resistir, você não está só. E é justamente nos momentos em que tudo parece perdido que o seu anjo da guarda se torna ainda mais ativo. Porque sua missão é não permitir que você se destrua, mesmo quando o mundo inteiro parece disposto a te derrubar. Ele é a última linha de defesa. A sentinela que permanece de pé enquanto todos os outros já se foram. E esse é o maior sinal de todos. A presença silenciosa que permanece quando tudo o mais já desabou. Se você está vivendo um desses momentos agora, não precisa sentir para saber. Apenas creia. O seu anjo está aí, no silêncio, no invisível, na força que ainda te sustenta. E enquanto ele estiver ao seu lado, e ele sempre estará, você nunca estará verdadeiramente só.